com a palavra Plínio Melo, presidente da ONG MONG Proteção ao Sistema Costeiro, por 20 minutos. Plínio. Se precisar, tem o microfone aqui, se precisar usar o telão. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar e agradecer em especial a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, na pessoa do seu presidente Newton Tato, do Partido dos Trabalhadores. Essa oportunidade me parece única para que possamos, mais uma vez, transmitir a todos os brasileiros que a Jureia foi e sempre será um símbolo na luta pela preservação ambiental. Eu trouxe aqui um vídeo. Enquanto eu vou falando, vocês vão assistindo um vídeo com imagens da Jureia. Quando a gente fala Jureia, não se tem a dimensão do que é esse contínuo único de Mata Atlântica no país. Mas sabemos que durante muito tempo a Jureia ficou sendo atacada por empreendedores. Eu não vou nem fazer aspas, porque eu não gosto do gesto. Mas são empreendedores que, a troco do dinheiro, atacam a nossa maior unidade de conservação. Acho que está bom aqui. Nós fomos ensinados pelo governo federal e pelo governo estadual a preservar o meio ambiente. Desde 1958, que são criadas unidades de conservação para proteger a Jureia. O IBAMA, o governo do estado, a SEMA, que era a antiga Secretaria de Meio Ambiente, foram criando, a partir de 1958, a Reserva Florestal da Serra dos Itatins, que a Jureia é composta de um maciço único, da Jureia, e o maciço dos Itatins e a Serra do Mar, que formam os três conjuntos da nossa região. Durante esse tempo todo, foram criadas infinitas unidades de conservação. O que vocês estão vendo aí é um sobrevoo feito por um projeto da nossa organização, chamado Viola Peregrina, onde a gente procurou mostrar a cultura tradicional da Jureia. Essa cultura tradicional, por muito tempo, foi atacada pela preservação ambiental, pelas unidades de conservação, como se referiu o deputado Newton Tato. As unidades de conservação de uso de proteção integral não permitem a presença humana. E isso foi alijando os caiçaras tradicionais daquela área em nome da preservação ambiental. Dizimamos na nossa região a cultura tradicional caiçara, em nome da preservação ambiental. E agora nós estamos diante deste projeto imenso, que vai dizimar a nossa região. Podem dizer que o gás não tem impostos. O empreendedor, e aqui eu aproveito para fazer uma observação, eu fico muito triste de não ter a presença do empreendedor aqui. Na verdade, é um investidor que, como ele mesmo diz, o senhor Alexandre, ele está fazendo um investimento, vai fazer o licenciamento da termoelétrica e depois vai vender a grupos interessados ou a outras pessoas que vão executar o projeto. Então, tudo que ele fala agora que vai fazer, a gente fica meio na dúvida, porque, na verdade, não vai ser ele que vai operar o projeto. São pessoas vindas de outros países, ou daqui do Brasil mesmo, mas que não têm o comprometimento com esse licenciamento. Nós chegamos hoje, como disse, a 47% da área do município de Peruíbe protegida por unidades de conservação. Nós temos em nossa região unidade de conservação marinha, unidade de conservação de Mata Atlântica, unidade de conservação de manguezal, unidade de conservação de restingas e dunas, todas que compõem o que nós convencionamos e agora através da última lei que foi promulgada em 2013, que criou um mosaico de unidades de conservação da Jureia, com 7 unidades de conservação. O que nós estamos vendo, e o que está causando espanto, em primeiro lugar, é a forma com que o licenciamento está procedendo.
Nós, que fique bem claro, nós não queremos a termoelétrica. O município de Peruíbe, a região de Peruíbe, não quer a termoelétrica. Os argumentos usados pelo empreendedor não são verdadeiros. Quando diz, por exemplo, que vai gerar, ele reúne vereadores, prefeitos, a associação comercial e diz que vai gerar ICMS para a cidade. É um grande engano. Ele está dourando a pílula, porque o ICMS, todos nós sabemos, menos o diretor-presidente da Gastrade, que o ICMS de energia elétrica é pago no consumo, não é pago na geração. Isso é um artigo 155 da Constituição Federal. Então, quando ele chega na cidade e fala aos comerciantes que vai gerar, fala à prefeitura que vai gerar equivocadas. Voltando ao licenciamento, a CETESB fez esse acordo de cooperação. Eu vou querer um microfone para eu olhar para o seu, Ricardo. A CETESB fez esse acordo de cooperação com o IBAMA. Que lindo. Obrigado. Alô, obrigado. Está chegando mais um abaixo-assinado aqui da população contra a instalação da termoelétrica. Eu agradeço, veio através do deputado Molon, que, com o pessoal de Peruíbe, que está comandando, criou o coletivo de entidades do Litoral Sustentável. O IBAMA fez um acordo de cooperação com a CETESB. Me parece que esse acordo de cooperação não foi devidamente analisado, posto que nós temos 5 terras indígenas impactadas pela termoelétrica. Nós temos área marinha, que a CETESB não tem condições de licenciar, e acredito que nem legalmente. O IBAMA simplesmente declinou a CETESB. E aí vem uma grande preocupação nossa. A CETESB está muito célere, muito rápida nesse licenciamento. A CETESB promove, no termo de referência, com as entidades do Governo do Estado de São Paulo, que é a Fundação Florestal, por exemplo. A Fundação Florestal é a gestora das unidades de conservação no Estado. Ela emitiu um parecer, deputado, acredite, no mesmo dia, ele foi escrito pelo diretor da APA Marinha Litoral Norte, apesar de a termoelétrica, o gasoduto, ser na APA Marinha Litoral Centro. No mesmo dia, foi feito o relatório na APA Marinha Litoral Norte, foi assinado pelo diretor regional das APAs e foi assinado pelo diretor da Fundação Florestal e foi encaminhado à CETESB. Para quem conhece licenciamento ambiental, e nós de Peruíbe conhecemos muito bem, eu trouxe aqui, e vou deixar nessa comissão, uma relação fornecida pela Prefeitura Municipal de obras de pequeno impacto que estão com o seu licenciamento ambiental travado desde 2008, 2004, 2009, 2009. São construções residenciais de 200 metros quadrados, 169 metros quadrados, 193, tem umas aqui até de 70 metros quadrados, em loteamentos contíguos à termoelétrica. São o Jardim São Luís, que está a menos de 1 quilômetro da onde será o local escolhido para a termoelétrica. Estância São Marcos, mais ou menos na mesma proporção. Bougainville Residencial 5, mais ou menos na mesma proporção. Então, nesses loteamentos, a CETESB não autoriza, são reformas e regularização de residências. E está andando nesse ritmo acelerado, o termo de referência com inúmeras falhas, sem considerar todas as unidades de conservação, sem considerar as terras indígenas, sem considerar as populações tradicionais. Esse licenciamento está andando de forma extremamente rápida, e ao passo que nós não conseguimos licenciar uma simples residência.
O corpo técnico da CETESB, eu trago aqui uma consulta feita pelo deputado Alencar, do PT de São Paulo, que perguntou à CETESB por que o IBAMA abriu mão e passou para a CETESB. Aí, na resposta da engenheira bióloga, ela fala que em 15/1/2016, a CETESB aceitou o pedido de licenciamento da Gastrade. Eu trago uma matéria de uma reunião da AGEM, realizada no dia 20 de janeiro, 2016, ou seja, 4 dias depois que a CETESB aceitou o licenciamento da Gastrade. O secretário de Energia e Mineração do Estado de São Paulo fala sobre a instalação de uma usina termoelétrica em Santos exatamente igual, com um terminal offshore para regasificação, com a usina termoelétrica movida a gás, com 1.500 megawatts de potência. O secretário diz: por possuir uma potência de produção maior que a Companhia de Tecnologia do Saneamento Ambiental, CETESB, pode tratar, a proposta está sendo analisada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Veja, então, que há alguma coisa errada nisso. Dia 15, a CETESB inicia um licenciamento que depois é corroborado por esse termo de cooperação. E 4 dias depois, eles falam que não tem condições para licenciar uma termoelétrica exatamente igual. Ainda de menor impacto, porque essa termoelétrica da Gastrade tem 1,7 gigawatts. Essa aqui teria 1,5. Ou seja, o que a CETESB, ora, se diz incompetente, nesse processo se diz competente, o IBAMA abre mão e vamos tocando o barco. A CETESB consulta, veja o senhor, que absurdo. A termoelétrica vai ser realizada em Peruíbe. O gasoduto vai cortar a cidade de Peruíbe. Um pier de atracação, onde vai ficar o que eu chamo de navio-bomba, que é um navio que vai ficar em alto mar, recebendo gás e transferindo gás para a cidade. Tudo isso no município de Peruíbe. E a CETESB encaminha um projeto, vai passar uma linha de transmissão. A CETESB fez um ofício questionando sobre os impactos que essa termoelétrica, às vezes, podem parecer agressivos, mas é que eles são mais sintéticos, né? Eles sintetizam, às vezes, uma frase mais intensa. Então, eu tenho a mais absoluta certeza. Por fim, nós temos em Peruíbe mais uma questão, que é o plano diretor municipal. No próprio EIA-RIMA, feito pelo seu Alexandre, que me parece que a firma é pequena, porque não teve nenhuma pessoa para mandar aqui hoje, né, um representante. Eu acredito que o seu Alexandre, que tenha feito o EIA-RIMA, ele cita textualmente, no anexo que trata de legislação, ele cita textualmente que a área escolhida para a termoelétrica não permite a construção. O macrozoneamento do plano diretor, artigo 106 do plano diretor de Peruíbe, é claro, trata-se de uma macrozona de expansão urbana. Estamos fazendo esse circo todo, causando essa pressão, esse impacto social, que os senhores têm a mais absoluto conhecimento do impacto social que associações e... Ele fala que a construção vai gerar vai necessitar de 4.200 funcionários. E a operação da termoelétrica, 200. Isso está escrito no termo que ele apresentou na prefeitura para obter o certificado de uso do solo. Nós vamos ter um passivo que descoordenada e sem controle, descontrolada, ou melhor, sem controle nenhum. Essa expansão causou a deterioração da Serra do Mar naquela região.
Hoje nós estamos lá, o Estado de São Paulo contraiu uma dívida de 380 milhões de dólares com o BID para reassentar essas pessoas. Ou seja, nós vamos tropeçar na mesma pedra novamente, nós vamos deixar 4 mil pessoas desempregadas em Peruíbe, uma cidade onde a força de trabalho é pequena. A grande maioria dos funcionários que vêm trabalhar virão de fora. Essas pessoas vão invadir áreas. Não tenho a menor dúvida, vão causar impacto ambiental, vão causar impacto socioambiental. A nossa prefeitura vai ter que arcar com educação, com saúde, coisa que nós não temos condições. A cidade tem apenas um pronto-socorro. Sabe, é inadmissível que um órgão público como o IBAMA, na minha opinião e com todo o respeito, simplesmente abra a mão e não avalie esses impactos. Porque esses impactos não são únicos e pequenos sobre a fumacinha da chaminé. Não são somente esses impactos. Vejam agora, está passando aí exatamente a área onde vai ser licenciada, onde a empresa pretende licenciar. Temos aí a rodovia Manuel da Nóbrega cortando e a área fica à direita. Este é o único lugar que a cidade tem de expansão urbana. A construção da termoelétrica, que consta no EIA-RIMA, é de 400 mil metros quadrados. Eu estou falando aqui que o IBAMA que a CETESB tem negado licença a residências de 70 metros quadrados. E nós estamos falando, veja, a área inteira cercada pela cidade, cercada por residências, cercada por baixo impacto. Esse terminal de gás que está lá no mar... Sobre o direito de... Pode pôr o som. Pua Permoso, na Pua Permoso. Olha o grito aí. Na Pua Permoso. Da boa boia aí. Na Pua Permoso. Responde aí. Praia Brava bonita. Viva a Jureia. Esse é Ernesto Zuarg, um dos artífices que impediu a construção das usinas nucleares na Jureia. Esse áudio, quando ele grita, ei Parnapoa, que é uma praia, Parnapoa Fermoso, ei Praia Brava Bonita, eu tirei e botei no site da empresa. Aquela imagem, se puder voltar o vídeo um pouquinho, só não precisa áudio. Essa é a imagem, volta mais um pouquinho, por favor. Essa é a imagem, não, voltou muito. Dá play sem áudio, por favor. Essa é a imagem do site da empresa. Então, quando eu inicio falando que nós temos um município com 47% de área protegida, estão querendo botar isso aqui lá dentro. No meio de toda da Estação Ecológica da Jureia, do Parque Estadual da Serra do Mar, do Parque Estadual do Itinguçu, da APA Canané, Iguape, Peruíbe, APA CIP, da APA Litoral Centro. Este é o presente que o IBAMA deu para a CETESB entregar para a nossa cidade. Nós pedimos, rogamos que esse licenciamento, que esse acordo de cooperação seja revisto, que esse licenciamento seja suspenso e que se leve em consideração o posicionamento de moradores da cidade de Peruíbe. Nós não queremos termoelétrica, nós não precisamos de termoelétrica. Nós não precisamos que um investidor chegue lá e nos engane com falsas promessas de impostos ou de empregos. Nós não precisamos, nós fomos educados nos últimos 50 anos, e agora em abril a Estação Ecológica completou 30 anos, a Estação Ecológica da Jureia. Nós fomos educados a conservar o meio ambiente, nós fomos educados a conservar nossas águas, os nossos rios, as nossas florestas. E nós não vamos abrir mão disso. Isso não é ameaça, isso não é nada, é apenas um comunicado aos órgãos que deveriam ter essa preocupação e que tiveram anteriormente ao criar as unidades de conservação. Esses órgãos criaram as unidades de conservação, nos ensinaram a preservar as nossas matas e agora querem destruir.
Eu vou passar ao senhor, deputado, não sei se esse é o momento, mas nós temos aqui, eu acredito, que 400, 600, 1.000, sei lá, assinaturas. E esse foi o que a gente conseguiu fazer hoje. Nós temos mais três abaixo-assinados correndo pela internet, que já estão beirando a 6 ou 7 mil assinaturas. Né? E estamos identificando, como nesse aqui, com RG, tudo bonitinho. Né? Nós temos aqui um estudo feito sobre o número de page views, o número de mensagem, o número de reprovação à construção, que nós tivemos o cuidado de fazer o levantamento, o número de pessoas. Nós trouxemos uma carta da colônia de pesca de Peruíbe, a colônia Z5, se posicionando contra a construção dessa termoelétrica. Porque quando a gente mostra uma foto bonitinha, a gente esquece que o empreendedor, o investidor fala assim, é uma termoelétrica de ciclo fechado, ela não vai usar muita água. Se engana ele, se engana redondamente, porque o resfriamento das torres consome uma quantidade absurda de água. Essa água vai ser captada do mar e devolvida ao mar numa temperatura, segundo eles dizem, 3 graus acima. Eu não acredito, eu acredito que deva chegar na área do entorno da devolução, do despejo de água, acima de 10 graus. Né? E só um fato interessante, o aquecimento global que a gente tanto fala, subiu a temperatura do universo, depois da Revolução Industrial até hoje, em 1,2 graus. O nosso investidor está querendo subir a nossa água em 10, 15, 3, 8, não sei quanto. Mas muito, muito, muito mais do que causou o aquecimento global. Eu trago aqui também a cópia de um inquérito civil promovido pelo GAEMA, que é o grupo do Ministério Público de Meio Ambiente, que também está questionando a construção dessa termoelétrica. Eu tenho também o Fórum de Alimentação da Baixada Santista, também questionando a termoelétrica. Eu tenho uma carta de 35 associações que atuam na região, questionando a termoelétrica. Na verdade, a gente não quer... Eu poderia fazer aqui uma explanação técnica, que a minha formação, eu sou engenheiro mecânico, a minha formação permite, uma explanação técnica sobre os impactos da termoelétrica. Mas o que nós queremos deixar claro é que nós não queremos a termoelétrica em Peruíbe. E eu quero encerrar e agradecer com a palavra de ordem que nós temos repetido em Peruíbe, por muitos encontros em escolas, em clubes, em praça pública. Termoelétrica, não.